Amém, irmãos? Amém. Hoje nós vamos estudar capítulo 3 do Evangelho de João. Nós estamos meditando em um capítulo por dia do Evangelho de João. Essa foi a proposta que o Senhor nos deu, esse foi o direcionamento que o Senhor nos deu para esse período, de 21 dias meditando no Evangelho de João. Que o Senhor nos ajude. Tão importante de sermos obreiros aprovados que manejeiam bem a palavra de Deus. Então, ao final desses 21 dias, você vai ter estudado todo o Evangelho de João, se Deus assim permitir, os 21 capítulos. E ontem nós vimos o capítulo 1 e 2, um pela manhã, 2 pela noite. E hoje nós vamos meditar no capítulo 3. O capítulo 3 de João, ele vai ter o versículo mais conhecido, talvez, do Novo Testamento, que é amor o mundo de tal maneira. Mas nós vamos compreender hoje esse amor de Deus. E por isso eu intitulei o nosso estudo de hoje de Das Trevas para a Luz. Nós podemos dividir esse capítulo 3 do Evangelho de João no encontro de Jesus com Nicodemos. E nesse capítulo 3, nós vamos ver o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Então, esses são os dois assuntos, por assim dizer, do capítulo 3 do Evangelho de João. A gente tem muita coisa para falar, mas eu vou tentar, na verdade, ser bem conciso nessa noite, pois o nosso intuito, como eu disse a vocês, é trazer uma visão panorâmica do Evangelho, de maneira que você saiba o que você está crendo. Claro que existem momentos onde nós vamos nos aprofundar mais, isso vai ser maravilhoso, mas se nós não tivermos o conhecimento nem superficial, como nós poderemos nos aprofundar, Então, aqui no capítulo 3 do Evangelho, logo o contexto, o que é que está acontecendo? Estamos na festa da Páscoa, isso foi nos dito no capítulo 2, preste atenção na narrativa, como João conta, o seu Evangelho. Então, Jesus foi junto com os seus discípulos para Jerusalém, na festa da Páscoa. O que ele fez? Ele expulsou os que vendiam no templo, os cambistas e os que vendiam animais para o sacrifício do templo. Jesus fez isso. Aqui também ele diz que ele fez muitos. O capítulo 2 termina dizendo justamente que muitos acreditavam naquilo que Jesus fazia, pelos sinais que ele fazia, mas Jesus ele não era movido por aquilo que diziam dele, mas ele sabia e sabia. Assim é todo cristão. Eu gosto muito da frase, e me ajudou muito essa frase, chamado John Bunyan, que ele disse: olha, se o que eu faço é errado, não importa quem me elogie. Se o que eu faço está certo, não importa quem me critique. Então, essa convicção que eu e você temos que ter do certo e do errado. Se eu sei que aquilo que eu estou fazendo é correto, à luz da palavra de Deus, pelo testemunho do Espírito Santo, então, independentemente daqueles que se levantem para se opor, eu tenho uma convicção. Mas, ao mesmo tempo, se eu sei que eu estou fazendo algo que é errado e as pessoas me elogiam, eu não posso me alegrar com isso. Muito pelo contrário, eu devo me arrepender e me voltar para aquilo que é certo. Amém, irmãos? Então, Jesus está lá em Jerusalém, numa festividade da Páscoa dos judeus. Jerusalém estava lotada, Jesus estava pregando, Jesus estava começando a ficar famoso, e de noite vai visitar Jesus um dos principais dos fariseus. Essa expressão para a gente talvez seja um pouco difícil de entender, mas do ponto de vista da Bíblia, ela é tranquila, Esses principais fariseus eram chamados os líderes religiosos que decidiam as questões religiosas
em Israel. Apesar do Império Romano dominar toda aquela região, ele dava liberdade para que o povo exercitasse a sua religião, que no caso era o judaísmo. E essa religião era, por assim dizer, administrada por esses principais que tinham como líder o sumo sacerdote. Então, Nicodemos fazia parte desse colégio que é chamado de Sinédrio. E quem fazia parte do Sinédrio era chamada de principais, né? Aqueles que de fato eram um referente da religião de Jesus. Então, capítulo 3, versículo 1, havia um fariseu chamado Nicodemos. Então, olha como João nos conta essa narrativa. Uma autoridade entre os judeus. Eu não sei se os irmãos vão perceber, eu estou aqui com uma tradução, a NVI. Por que eu escolhi essa tradução? Porque ela tem um português mais fácil. Espiritual. E se a gente for fazer a leitura pela tradução mais comum, que é a Ferreira Almeida, talvez fique um pouco ainda mais complicado. Então, eu tive um direcionamento a partir da nova versão internacional, que é chamada de NVI, que traz um pouco mais fácil para que nós possamos entender. Se você tem a Ferreira Almeida, não se preocupe, porque o contexto é o mesmo, somente algumas palavras que são alteradas justamente para facilitar. Tá certo? Então, se eu estiver lendo aqui e na sua Bíblia estiver um pouquinho diferente, fique tranquilo. Se tiver dúvida, pode levantar a mão, que a gente está aqui para ajudar naquilo que for possível. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Então é aquilo que eu falei para você. Ele era uma autoridade. Ele fazia parte desse colégio, que era aquele que decidia as questões religiosas, decidia as questões do povo. Ele veio a Jesus à noite. Perceba, irmãos, há duas coisas importantes. Como eu disse a vocês, eu quero trazer uma visão panorâmica, mas ao mesmo tempo eu quero que você entenda esse capítulo 3. Eu quero que você, primeira coisa, eu quero que você saiba que João, quando ele escreve o seu evangelho, João, ele tem sempre algo mais a nos dizer. João escreve o seu evangelho depois de ter escrito o livro do Apocalipse. Então ele vai sempre usar de simbolismo para chamar ainda mais a nossa atenção em relação a determinados fatos. Então, por exemplo, aqui, o que a gente está tratando? Essa parte inicial do capítulo 3, ela vai estar falando de um assunto central, que é o novo nascimento. O que é o novo nascimento? É essa experiência que o cristão tem quando ele é transformado em uma nova criatura. Deus faz de você uma nova criatura. E agora você que antes odiava aquilo que Deus amava, você começa a amar aquilo que Deus ama. Você que amava aquilo que Deus odeia, começa a odiar aquilo que Deus odeia. O nascimento. É isso que Jesus está tratando aqui com Nicodemos, que é algo imperativo se você deseja ir morar no céu. Então, o que João está nos mostrando aqui, já no versículo 2, é que quando Nicodemos vai ter com Jesus, era à noite. Aqui nós temos duas coisas a prestar atenção nesse fato de João dizer que era à noite. Primeira coisa, provavelmente Nicodemos estava indo ocultamente, porque ele sabia que Jesus e o colégio que ele fazia parte, que era o Sinédrio, estavam em atrito. E Nicodemos ainda estava, por assim dizer, em cima do muro, querendo saber um pouco mais da pessoa de Jesus, para que então ele viesse se posicionar. Então ele vai à noite, para que não fosse uma coisa aberta. Mas ao mesmo tempo, João também coloca essa palavra noite, e se você prestar atenção, a ideia de noite é uma pessoa, para a gente, noite, uma vez que a gente tem iluminação elétrica, ela não tem a mesma conotação daquilo que João escreveu há 2 anos atrás. Então, noite significa que ainda havia escuridão na vida de Nicodemos. Quando Nicodemos vai ter com Jesus, ele ainda estava sob trevas. A sua mente ainda estava escurecida.
Ele não conseguia enxergar as coisas. Você vai entender mais ainda o que eu estou lhe falando se você pregar 2 de Coríntios. O apóstolo Paulo diz: todas as vezes que a lei de Moisés é lida, o véu está posto, mas uma vez que as pessoas creem em Cristo, o véu é removido. Quando você tem um pano sobre os seus olhos, o que acontece? Tudo que você está vendo está escuro, não é assim? Quando você remove o pano, então você consegue ver as coisas claramente. Então aqui João ele tem esse propósito de mostrar não somente que Nicodemos está indo em oculto, mas que Nicodemos está indo em um momento da sua vida onde as coisas ainda não estavam claras. Ele ainda não tinha uma concepção plena de quem era Cristo. Ele apenas sabia, como a gente vai ver aqui, que Jesus era uma pessoa diferente, mas ele ainda não sabia que ele estava diante daquele que é Deus. Ele vai aprender isso até o final do ministério de Jesus. Não é por acaso que Nicodemos, quando todos os outros discípulos de Jesus fugiram, Nicodemos foi lá e pediu o corpo de Jesus para enterrar corajosamente. Então aqui nós temos algumas lições para aprender. Então ele já chega dando uma lição de humildade. Nicodemos era um senhor de idade, era uma pessoa extremamente respeitada, mas ele se vira para Jesus e chama Jesus de mestre. Para Nicodemos chamar Jesus de mestre, ele teve que descer. Isso seria uma atitude de humilhação, porque do ponto de vista do judeu, era Jesus que devia chamar Nicodemos de mestre. Se formos pensar em Jesus apenas como um mestre comum, Nicodemos então seria maior do que ele. Mas então Nicodemos entende que Jesus não é uma pessoa comum. Ele ainda não sabe quem Jesus é, mas ele sabe que Jesus é uma pessoa diferente de qualquer outra. Então ele já chega para Jesus chamando-o de mestre. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos chega com essa convicção. Perceba que essa convicção que Nicodemos tem, ela vai ser repetida nesse mesmo evangelho de João, lá na frente, por aquele cego que foi curado. Quando os fariseus, quando o Sinédrio diz que Jesus era um falso mestre, que Jesus era um falso profeta, aquele homem que havia sido cego, ele diz: olha, se ele é falso profeta, eu não sei, o que eu sei é que era cego e agora eu vejo. E aí ele faz a mesma afirmação que Nicodemos está falando. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês aí são a liderança aí religiosa, mas eu que não sou líder religioso nem nada, eu sei que Deus só atende aquele que é obediente a Ele. E aí os fariseus ficam revoltados e expulsam aquele homem que havia sido cego. A gente vai ver. Então aqui ele diz, agora no versículo de número 3. Perceba que Nicodemos, ele não fez uma pergunta, e é isso que é maravilhoso. Nicodemos não perguntou nada ainda a Jesus, mas Jesus já sabia qual era o motivo que Nicodemos estava lá. Jesus sabe qual é o motivo que você está aqui. Jesus sabe o que você está passando. Ele sabe o que está trazendo tristeza para o seu coração, dúvida para a sua mente. Ele sabe. Por isso pode ficar em paz. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele sabia que Nicodemos queria saber a respeito do reino de Deus. Nicodemos já era um senhor de idade, então ele estava querendo saber a respeito do céu. E aí, como é esse negócio aí? Sei que você é uma pessoa especial, tem intimidade com o Pai, com Deus. Como é o céu? Aí Jesus, isso Nicodemos estava no interior dele, não tinha falado. Mas Jesus já fala: digo-lhe a verdade, eu sei, meu filho, o que você veio aqui fazer aqui. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui no original, essa significa nascer do alto. A gente nasce de baixo, no momento em que a nossa mamãe nos gerou, a gente nasceu. Mas a gente nasce do alto quando o nosso papai do céu
nos regenera. E aqui ele diz, você tem que nascer de novo. Olha que coisa. Aqui ele jogou um banho de água fria em Nicodemos. Nicodemos estava pensando mais ou menos assim, olha, eu acho que eu já estou aqui e só falta um pouquinho para eu chegar aqui. Diga, Jesus, esse pouquinho para eu chegar aqui, me diga aí, o que eu faço aqui nesse pouquinho? Jesus diz, não, meu filho, você não está nesse pouquinho não, você está lá embaixo. Você tem que começar tudo de novo. Você imaginou isso? É uma pessoa religiosa, uma pessoa... Por isso que as pessoas mais moralistas, as pessoas que do ponto de vista do mundo são as mais corretas, elas têm tanta dificuldade de crer no Evangelho. Porque elas acham que não precisam ser perdoadas, elas acham que não tem nada que perdoar. Muito pelo contrário, elas se veem como pessoas justas e corretas. E aí Jesus olha e diz, não, do ponto de vista de Deus, vocês estão reprovados. Imagina, se pegar uma pessoa que se vê, e aí Jesus diz, você tirou 0, você vai ter que fazer outra prova. É como alguém que faz, né, já está preocupado em marcar a autoescola, aí chega a notícia do psicoteste, reprovou, de novo, começar de novo, né? Então, perguntou Nicodemos, então você perceba como era exatamente, porque senão Nicodemos iria dizer, não, Jesus, não é esse assunto que eu quero tratar com você não, eu quero falar sobre outra coisa. Jesus, ele sabia o que Nicodemos queria ter com ele, e foi direto ao ponto. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo, sendo velho? Nicodemos estava preocupado com ele. É por isso que isso é tão legal, irmão. Porque assim, ao mesmo tempo que como cristãos, a gente está sempre preocupado com o nosso semelhante, mas em primeiro lugar, a gente tem que estar preocupado com a nossa salvação. Porque se eu não estou salvo, como é que eu posso ajudar aquele que está do meu lado? Agora, se eu sou salvo, eu posso ajudar quem está do meu lado. Eu tenho que analisar a minha vida. É por isso que Jesus... Muitas pessoas não entendem o que Jesus fala. Tira a trave do teu olho, depois tira o cisco do olho do teu irmão. Jesus não estava dizendo ali, olha, deixe todo mundo fazer o que bem quiser e entende. Não, Jesus está dizendo, analise a sua vida com seriedade. Mais do que você cobra de qualquer um. Depois você vai e cobra do seu semelhante também. Agora o que a gente muitas vezes percebe, a pessoa não cobra nada de si e quer cobrar tudo do outro. Aí não pode. É como a gente tem um problema, às vezes, sendo que a pessoa não aprendeu. Às vezes as pessoas pensam, aqui a gente tem uma irmã que ensina a crianças, às vezes as pessoas pensam que ensinar a criança é algo fácil. Você sabia que ensinar para criança é mais fácil mais difícil que ensinar para adulto? Você sabia disso? Precisa ter uma comunhão com Deus muito grande. Eu sei porque eu ensino para crianças. Eu amo ensinar para crianças. Mas a gente sabe como é difícil fazer isso. E eu sempre achei um absurdo quando uma criança vai para uma salinha de aula e alguém dá um pedaço de papel para ela pintar. Eu digo, está no jardim da infância? Está numa escola secular? Não, meu filho, está na igreja, é Bíblia. Ah, mas tem 6 meses de ouvir a Bíblia. Para a primeira palavra que falar não é papai não, é amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Tem que ser assim, hein? Você é filho de crente. Crente, rapaz! Vai para a escolinha, lê a Bíblia. Vocês aí, quando estiver grávida, mães, lê o filho para quando nascer, já com a mãozinha levantando. Tem que ser assim, irmão. Essa ideia de que a gente não tem responsabilidade com os nossos pequeninos é uma ideia diabólica. Jesus disse, olha, não impeçais os pequeninos de virem até mim. Não impeçam. Porque no judaísmo, a criança tinha que fazer 13 anos de idade para poder começar a participar da
Aí crianças abaixo dos 13 anos eram vistas como distração. Jesus disse: olha o dedinho. Não, elas também têm que aprender. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque os conceitos que muitas vezes nós recebemos não são bíblicos. Como alguém pode nascer sendo velho? Como é que alguém pode nascer sendo velho? Imagine José desse tamanho, querer entrar de novo na barriga de Dona Ana Lúcia. Olha o problema. Aí é problema, não, meu filho. Já pensou se André quer voltar para a barriga de Rita? Problema. André que é 2 vezes maior que Rita. Então, aqui ele está dizendo, é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Ele está dizendo: Jesus, o Senhor está me falando uma coisa que não faz sentido. E é o que a gente falou até ontem. Quando a gente está falando de forma espiritual, se uma pessoa estiver na carne, ela vai achar que a gente está falando uma coisa loucura. Meu irmão, você tem que nascer de novo. Aí tem gente, inclusive, que pega até essa passagem e diz que Jesus está ensinando o espiritismo. Olha que loucura. Você tem que nascer de novo, igual o espiritismo. Você morre e nasce de novo. Não, meu filho, morre uma única vez, depois segue-se o juízo. A Bíblia não ensina a reencarnação, a Bíblia ensina a ressurreição. E são coisas opostas. Ressuscitar não tem nada a ver com reencarnar. Então, a Bíblia, você pode até acreditar na reencarnação, agora você só não pode dizer que isso é Bíblia. Porque a Bíblia não ensina essa doutrina que entrou no Brasil, pasmem, não vindo muito do espiritismo, mas uma influência muito mais do hinduísmo. Essas religiões orientais, esse pessoal que gosta, dessas coisas orientais, então elas abraçam muito facilmente essa questão da reencarnação. E o Brasil também é um país onde abraçou muito o espiritismo, mas a Bíblia não ensina nada nessa direção. Por isso Jesus diz, respondeu-lhe Jesus, versículo 5, eu digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Perceba, Jesus não está dizendo para você reencarnar, Jesus está dizendo que você tem que ser regenerado, você tem que ser feito uma nova criatura. É aquilo que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, tudo se fez novo. É aquilo que está escrito lá em Colossenses 1,13, você foi transportado das trevas à luz. É isso que é regeneração. E o mais assustador que Jesus vai dizer é que Nicodemos devia saber disso. Por quê? Porque Deus já havia falado isso no Antigo Testamento. Isaías 44, Ezequiel 36 são somente demonstrações que esse era um assunto que Nicodemos, como mestre da lei, deveria saber. Pois o próprio Deus, por intermédio de seus profetas, havia prometido que ele enviaria do seu Espírito, que regeneraria aqueles que ele escolheu. E fazia com que ele, iria fazer com que ele tivesse um coração novo. Essa inclusive é a linguagem que Ezequiel usa, Ezequiel 36, eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, eu aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Perceba, essa é uma linguagem que Nicodemos deveria saber, como mestre da lei. Mas é como eu disse a vocês, quando você decora um texto, você não entende o que está escrito ali. Eu sempre cobro de minhas filhas, elas estão estudando, e eu sempre falo com as duas, eu digo, olha, não é para você entender. Se você decorar uma coisa, você pode até ficar com aquele conhecimento durante algum tempo, mas depois se perde. Mas quando você entende alguma coisa, é algo que você leva para a vida toda. Então a Bíblia não é para você decorar, a Bíblia é para você entender. Para que se o anticristo aparecer daqui a alguns meses e nos lançar em uma prisão e nos impedir de ter acesso à Bíblia, ainda assim a gente vai poder adorar a Deus, porque a gente entendeu a mensagem do Senhor e tem ela no nosso coração. Eu não estou falando para vocês algo que não aconteceu. Eu estou falando para vocês algo que já aconteceu e acontece. Cristãos, quando são presos, eles são separados das suas Bíblias. Mas eles não param de adorar. Por quê? Porque eles guardaram a mensagem de Deus no coração.
para não pecar contra ele. José, inclusive, falou essa semana passada, do pastor Richard Miguel, que passou por essa experiência. Quando ele foi preso na Romênia, ele teve a Bíblia, sua Bíblia tomada dele, mas ele e os demais detentos adoravam a Deus por meio do conhecimento que eles obtiveram durante os anos anteriores à sua prisão. Então tome muito cuidado, pois já nos foi avisado que chegará um tempo em que o conhecimento de Deus será proibido e haverá uma grande perseguição no mundo inteiro. O momento de aprendermos é agora. Respondeu-lhe: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus nos mostra que na vida do ser humano existem dois nascimentos. Nem todos os seres humanos vão nascer duas vezes. Quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce duas vezes, morre uma. Pastor, de onde foi que você tirou isso, pastor? Da Bíblia. Quando você nasce duas vezes, você nasceu da carne, quando você nasceu do ventre da sua mãe, e você nasceu do Espírito quando você foi regenerado. Então a única morte que você vai conhecer vai ser o Uber, que vai te levar daqui para o céu. Mas aquele que nasce somente uma vez da carne, do ventre materno, ele vai morrer quando ele fechar os olhos aqui na terra, e ele vai ver a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, o momento em que as pessoas serão lançadas no inferno, de onde jamais poderão sair. Então é imperativo que você nasça de novo. Pastor, como é que eu sei se eu nasci de novo ou não? Simples. Por mais que o novo nascimento seja algo, extremamente profundo, mas a ideia de você ter nascido de novo ou não é bastante simples. É o que Jesus ensinou da árvore e do fruto. Se você é uma árvore má, você produz um fruto mau, porque a árvore má não pode produzir um fruto bom. Se você é uma árvore boa, você produz um fruto bom, porque a árvore boa não pode produzir um fruto mau. Então, é pelo fruto que você sabe se você é regenerado ou não. Como é que está a sua vida? Como estão os seus pensamentos, os seus desejos? E você precisa entender a mensagem seríssima que Jesus deu a Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. E quem não entra no reino dos céus, o que é que acontece? Fica aqui na terra com os testemunhos de Jeová? Não, vai para o inferno. Diga, minha irmã. Pastor, o que significa esse nascer da água do Espírito? É o batismo nas águas ou é o batismo? Isso, nascer da água e do Espírito fala desse fato de você ser batizado como sinal de arrependimento, mas ao mesmo tempo há uma obra invisível que é feita quando você recebe o Espírito Santo. Quem deixou isso muito claro foi Pedro, lá em Atos 2, quando perguntou para ele aqueles 3.000, o que a gente deve fazer? Sejam batizados, terão seus pecados perdoados e receberão o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Então Jesus fala disso, como é importante, inclusive mais adiante ele vai falar. Você quando você se arrepende de verdade, como foi o caso do eunuco, você quer ser batizado. Mas aquele batismo é somente uma manifestação externa do que mais poderoso aconteceu, que foi a lavagem interior por meio do sangue de Jesus. Entendeu? Então é isso, esses dois elementos, a água e o Espírito. E inclusive isso é dito lá em Ezequiel 36. Ezequiel 36 ele vai dizer: eu vou aspergir água pura, vocês vão ficar purificados. Eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito para que vocês possam me obedecer. Diga, minha irmã. Mas tem pessoas que não têm tempo de se batizar. Isso não significa que a pessoa não foi regenerada no pessoal. Isso. Não ter tempo de se batizar, o único caso é o que foi crucificado lá do lado de Jesus. Isso. A Bíblia fala: todo aquele que crê e foi batizado será salvo. E quem não crê está condenado. Então, quem não crê é que está condenado. Se você creu em Cristo e não teve tempo de ser batizado, você é salvo. Mas isso é uma exceção muito pequena. Na maioria das vezes as pessoas não se batizam porque não querem um compromisso mais sério. Então a gente tem que querer esse compromisso mais sério. A gente tem que querer mais de Deus. Entendeu? Então vamos lá. Nada, minha irmãzinha.
Mãe do milagre. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus disse, Nicodemos, como é que você fica surpreso com isso? É a mesma coisa você dizer para um crente assim, amanhã vai ter perseguição na sua vida, valeu? Aí você diz, ô pastor, fala outra coisa. Não é casamento. Eu era um alívio. É bem isso. Mas irmão, como é que você vai se surpreender se na Bíblia diz que a gente vai ser perseguido? Então é isso que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, você está ficando surpreso com algo que os profetas revelaram e que você devia saber. Então ele diz, versículo 8, o vento sopra onde quer, o vento, e talvez para mim, para você, essa passagem ela não fique tão clara como no original. Porque no hebraico, quando Jesus está falando com Nicodemos, na linguagem que Jesus fala com Nicodemos, a palavra vento e a palavra espírito ela é a mesma palavra, né? Então ele diz aqui, o vento sopra aonde quer. É como se ele estivesse falando do espírito. O espírito vai para onde ele quer. E ele diz aqui, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não sabe dizer de onde vem e para onde vai. Assim acontece com tudo que é nascido do espírito. Então o agir de Deus é algo invisível no primeiro momento. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente está evangelizando. Vamos imaginar a gente evangelizando na Praça da Piedade. Então, já chegou a Kombi nesse momento. O irmão Leão está lá dirigindo a Kombi, né? E o irmão José está em cima da Kombi pregando. Do lado dele está o irmão Paulinho, que acabou de louvar. Está lá para dar o apoio. E aí, quando o irmão José está pregando, de repente tem um monte de gente olhando. E se você pudesse entrar na mente daquelas pessoas, tinha gente que está pensando assim, quem é esse louco ali? Tinha gente que está pensando e diz, vem cá, por que está lá em cima? Tinha gente que vai estar pensando, e diz, e o almoço? Onde é que eu vou almoçar? Mas tem gente que está pensando, mas o que ele está falando é sério. A gente não sabe. Porque o Espírito ele vai fazendo o que ele quer. A regeneração não é algo... O que Jesus está querendo mostrar para Nicodemos é que aquilo que os fariseus faziam era errado. Os fariseus, eles faziam um prosélito. Eles faziam um clone deles. E aí era santo. Estava indo para o céu. E Jesus vem na direção oposta e diz, a gente nunca pode dizer que alguém está indo para o céu. Por exemplo, se você fosse pelo olho, você diria que Judas estava indo para onde? Para o céu. Para o céu. O camarada fez milagre, expulsou demônio, apóstolo de Jesus, tesoureiro do colégio apostólico. Ah, parece que o camarada é crente. Você conhece Judas Iscariote, mas o camarada é crente. Me evangelizou. Homem de Deus. Já avisou? Mas o Espírito... Então, é Deus que sabe. Ele vai agindo. E às vezes, quem iria se transformar no apóstolo Paulo? Mas o vento soprou para o lado de lá. E pegou ele, derrubou no chão, meu filho. E quando ele levantou, ele já era outra pessoa. Glória a Deus. Aqueles que ele pensa. Pastor? Diga aí. Rapidinho, vai, meu filho. A irmã fez uma pergunta ali muito positiva em relação ao que é nascer da água do Espírito. Quando Paulo Cristo, né, que teve encontro com Paulo ali, ele teve um novo nascimento, ou como é que ele teve que ser batizado? Ele foi batizado. Ananias que batiza ele, logo depois. Teve uma convenção, já. Ele reconheceu que... Agora é isso. A gente, na verdade, é que a gente pensa assim, não, primeiro a pessoa se batiza e depois a pessoa recebe o Espírito Santo. Nem sempre. Você vai ver que no caso de Cornélio foi o contrário. Pedro chegou lá, eles receberam o Espírito Santo, aí Pedro ficou sem graça. Eu tenho que batizar esse povo. Se ele já tem o Espírito Santo, como é que eu batizo? Então, mas às vezes a pessoa é batizada e depois ela é cheia do Espírito Santo, né? É cheia do Espírito Santo e depois quer ser batizada.
A ordem dos fatores não altera o resultado. O Espírito Santo E não querer ser batizado, aí é impossível, né? Aí ele nos ensina. Então ele diz aqui: o vento sopra onde quer, você não dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo Nicodemos. Como pode ser isso? Percebe, irmãos, que ele está entendendo, mas ele quer entender. Isso que é bonito. Sabe, irmãos, nem sempre vai ser fácil. De fato, para algumas pessoas o conhecimento é absorvido mais facilmente, para outras é mais difícil entender algumas coisas. Outra pergunta, pastor. Diga, filho. Como eu sempre digo, esse é um dos momentos muito importantes para cada um de nós. Eu já digo já por mim, é um dos momentos que eu gosto e que eu aprendo mais, desde quando eu tenho que ter o meu momento com Deus, buscar o Senhor, devocional. isso. Mas eu não sei para os irmãos, mas esse é um dos momentos que eu me identifico mais e aprendo um pouco mais. Você está falando do estudo bíblico. De todos os nossos encontros. Amém. Por quê? Porque o Senhor nos ensina, se E você pode perguntar. Deus, a gente pode tirar nossas dúvidas. Isso Isso é muito bom, porque a gente já sai dos estudos com a cabeça um pouco mais fresca, e até para poder estudar e ver realmente como o Senhor nos ensina, que é mesmo que é daquele jeito. Que é desse jeito. Amém. Então, para mim, esse é um dos momentos mais importantes. Amém. Agora, nos outros momentos do culto, quando terminar o culto, se tiver dúvida, me chame o irmão José e pergunte. O importante é não ficar com dúvida, né? Mas que bom, irmão Paulo. O irmão Paulo, um negócio assim, bonito, né? Assim. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende dessas coisas? Percebe, Jesus está repreendendo Nicodemos. Nicodemos, você devia não somente entender, mas você devia estar ensinando isso, Nicodemos. Como é que pode, Nicodemos? É como uma pessoa ser professor de matemática e não saber fazer divisão e multiplicação. Uma vez eu cheguei para uma pessoa que se dizia pastor, que todos vocês sabem que eu passei 2 anos no falso evangelho antes de vir para o verdadeiro evangelho. E eu cheguei para essa pessoa que se dizia pastor, na época, e fiz uma pergunta a respeito de uma parábola, que para mim era difícil, de entender na época. Aí ele disse: se você souber, você fala para mim também. Misericórdia! Eu disse: gente. E era pastor já nessa época há 10 anos. A pessoa, eu fiz assim: olha essa parábola aqui, eu ainda não entendi, assim, como é isso aqui? Ele disse: olha, quando você souber, você me ensina, você fala para mim também. É o que Jesus está repreendendo Nicodemos. Jesus está dizendo: Nicodemos, você é mestre. O que você está ensinando, Nicodemos? Sim, você não está sabendo ensinar. Então é o que a gente, hoje em dia a gente se assusta com aquilo que sai do púlpito. Determinadas pessoas pregam sermões decorados. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi gente que prega assim, coisa que ensaiou no espelho. Aí quando termina o culto, a pregação, você vai conversar alguma coisa do tema, a pessoa não sabe de nada daquilo que ela falou. Assustador hoje em dia o meu evangelho. Realmente a pregação para alguns virou uma fonte de lucro. Saindo pregando de igreja para igreja, ganhando, o que eles chamam de ofertas, Absurdo, um absurdo. E Jesus está repreendendo Nicodemos aqui. Você é mestre em Israel e não entende dessas coisas, asseguro-lhes. E nós falamos do que conhecemos. Mais uma vez aqui a Trindade, nós, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Jesus diz: olha, eu estou lhe falando o que acontece quando Deus age aqui na terra. Imagine se eu for falar com você daquilo que Deus faz no céu. Já pensou? É como o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios: eu estou falando com vocês como a carnais, mas eu gostaria de falar com vocês como com espirituais. O que ele quis dizer? Que aquele povo que estava ali estava na carne. Quem está com divisão, porfia, inimizade, está na carne, não está no espírito. É isso que Paulo quis dizer. Então aqui ele fala: eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Ele está mostrando que naquele momento Nicodemos ainda está mais ligado ao sinédrio do que a Jesus. Ele está colocando Nicodemos junto com aquele pessoal lá. Como eu disse a vocês, é um momento onde Nicodemos ainda está em cima do muro.
Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Olha o que Jesus diz aqui. Ele veio do céu. É aquilo que eu falei para vocês ontem, né? Que João fala. Aquele que já existia antes de mim. Passou e está vindo depois de mim. Aí você fala, gente, mas ele não existia antes. Como é que ele está vindo depois? Aqui está dizendo, filho do homem que está no céu, está no céu. Isso. Ele está ali para se cumprir com Deus, mas ele também está no céu. Amém, amém. Porque apesar dele estar aqui, ele está em todos os lugares. Quer ver uma parte que diz isso também? Quando Jesus diz, Pedro, esta noite Satanás pediu a tua alma, mas eu roguei por você. Aí Pedro está dizendo, mas Jesus, você estava dormindo aqui do meu lado. Mas como foi essa reunião que eu não vi? Então, mas é isso mesmo. Amém. Então ele diz aqui, versículo 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aqui é um episódio na história do povo de Deus, onde o povo de Deus começou a murmurar. E Deus enviou serpentes abrasadoras. Essa expressão na Bíblia, abrasadoras, é porque além do veneno da serpente matar, no momento em que a serpente mordia, dava uma dor horrível. A pessoa é como uma picada de escorpião. Não sei se alguém aqui já foi picado por um escorpião, tomara que não. É uma das maiores de tanta dor que é a picada do escorpião. E o veneno também é muito perigoso. Então, aquelas serpentes, elas eram assim. O povo começou a morrer. Então, o povo foi até Moisés arrependido e pediu que Moisés intercedesse diante de Deus. Moisés intercede e Deus dá essa ordem. Olha, Moisés, eu quero que você faça uma haste de madeira e você vai fazer uma serpente de bronze, igualzinho a serpente que estava picando o povo, e vai botar assim em cima daquela haste. E o povo, quando for mordido pela serpente, ele vai olhar para a haste. Perceba, o povo ainda ia ser mordido, ele não iria morrer mais. E aquilo aconteceu no passado, e Jesus usa isso como uma analogia, porque nós somos pecadores. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente deixa de ser pecador? Não, a gente é perdoado de lutar contra o pecado. Porque antes a gente estava... Oi, meu filho. Isso, né? Então, Deus abomina. Isso. Agora, o problema com essa frase que às vezes nos ensinam é que você nunca vai ver um pecado andando sozinho, né? Ô, luxúria, vem cá, luxúria, insensatez. Então, o pecado está sempre atrelado ao pecador. Por isso que essa frase é perigosa. Então, assim, Deus odeia o pecador, mas ama o pecador arrependido. Então, a Bíblia, inclusive, vai dizer que Deus não resiste ao quebrantado de coração. Então, quando você tem o seu coração quebrantado, quando você de fato se arrepende, você vê isso, inclusive, nos ninivitas, na época de Jonas. Eles eram um povo extremamente ímpio, mas eles se arrependeram e Deus perdoou. Entendeu? Oi, meu filho. Eu já queria perguntar isso. Diga, milagre. Eu nem sei se vale a pena, porque eu já vi, Vale. eu assisti a pregação que falava desse tema aí, dessa serpente abrasadora, mas eu não consegui entender como, porque é um simbolismo de Jesus, aquela serpente, olha para Cristo que é curado. Isso. Da serpente. Isso. Você precisa se enxergar como um pecador. Então, quando ele olhava para aquela serpente, o que aquela serpente produzia? Pecado pela cobra por causa do meu pecado. Daquele povo foi pecado. Então, eles deviam olhar para a maldade dele e juízo. Entendeu? E aqui, quando a gente olha para Cristo, ele está dizendo, a gente olha para Cristo crucificado. Então, quando a gente olha para Cristo crucificado, a gente vê que ele foi crucificado pelos nossos. A gente vê aquelas marcas ali, era para ser em mim.
Quando a gente vê aquela coroa de espinhos, era para ser em mim. Então, é nesse sentido que olhar para Cristo, não é olhar para Cristo no sentido de que uma pessoa especial, mas aquele que levou o meu pecado. Então, o escrito, como está escrito em Colossenses, o escrito de dívida que era contra mim, ele pregou na cruz. Então, quando eu olho para Cristo, eu vejo que os meus pecados foram perdoados. Isso. E crucificado, para enxergar isso. O meu pecado foi algo tão vil que Deus teve que enviar o seu filho para morrer, para que eu fosse salvo. Entendeu? Para a gente levar o pecado a sério. Dizia Spurgeon, como é que eu posso tratar como banalidade uma coisa que levou o meu Salvador a ser morto? Então, quando a gente olha para Cristo crucificado, a gente vê isso. O amor de Deus, mas ao mesmo tempo a profundidade e a vileza do nosso pecado. Então aqui ele fala, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então a gente crê nisso, nessa obra de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu quero lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei. Jesus Cristo morreu, segundo as Escrituras, pelos nossos pecados, mas ele também ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa ideia de que o sacrifício dele a nosso favor foi aceito pelo Pai. Então agora em Cristo Jesus, eu sou aceito em comunhão com Deus de novo. Aquilo que foi perdido no Éden, foi encontrado no Calvário. Mas isso aqui, mas já Deus falou, se tu deixar ele consolador, que é o Espírito Santo. Eu não entendi. Deixarei o Consolador com o Espírito Santo. Hã? Ele deixa o Consolador. Ah, isso, ele envia o Espírito Santo. Amém, exatamente. Nota 10. Versículo 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que ele por meio dele. E percebe, irmãos, sabe o que é mais lindo aqui? É que Jesus está falando isso em um momento onde o Evangelho na Judéia e na Galiléia, uma partezinha pequenininha de um mundo tão grande. E Jesus já está dizendo, esse Evangelho vai chegar no mundo inteiro. Que coisa, né? O pessoal olhava, megalomaníaco. Ele tem alguma sensação de grandeza. Ele é Deus. Ele é muito maior que o mundo. Ele é maior do que o universo. Ele criou todas as coisas e nada foi feito sem ele. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Ó, presta atenção. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê está condenado. Já está condenado. Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então essa é a mensagem do Evangelho. A gente não pode chegar para uma pessoa e dizer, a pessoa diz, Jesus não ama essa pessoa. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 16, todo aquele que não ama o Senhor Jesus seja anátema. Então, está condenado. Versículo 19, este é o julgamento, a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso não pode acontecer com você. Quando a luz chega na nossa vida, a gente tem que botar as trevas para correr. E Cristo Jesus, exatamente, glória a Deus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Era o que aconteceu com os fariseus. Eles mostravam ser uma coisa que na verdade não eram. E aí eles corriam, porque revelava o pecado deles.
Então ele diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras, que são realizadas por intermédio de Deus. Então todo mundo aqui está na luz? Amém. Amém? Amém. Amém ou não? Amém. Depois a gente vai fazer uma prova. Agora essa parte final, irmãos, rapidinho, né? Já está dando o horário. Todo mundo entendeu? Todo mundo está regenerado aqui? Vamos lá. Versículo 22. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, aonde passou algum tempo com eles e batizava. Olha a importância do batismo. Jesus batizava. Mas não era Jesus que batizava. Quem batizava era os discípulos. Os discípulos de Jesus é que batizavam. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Então João continuou o seu ministério. Mas o que estava acontecendo? O ministério de João estava diminuindo e o ministério de Cristo estava crescendo. Porque era isso. Era esse o propósito. E João sabia disso. E aí tentam fazer uma inimizade entre João e Jesus. Olha, sem saber de que João era cheio do Espírito Santo desde o ventre, né? E essa pergunta já tinha sido para João já no começo, né? Que chegam até João e perguntando se ele era o Cristo. E ele diz: eu não sou o Cristo. Ele já tinha dito, inclusive, dos seus discípulos: olha o Cristo ali, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui ele diz: João também batizava, versículo 24. Isto se deu antes de João ser preso. O apóstolo João, que escreveu esse evangelho, ele não vai falar daquilo que os evangelhos sinóticos falam, que João foi preso por causa do que ele falou de Herodes e Herodias. Depois a filha de Herodias dançou, seduziu Herodes e pediu a cabeça de João. João então foi morto, né? Então ele diz: antes disso, João ainda continuou batizando. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu. Olha, cuidado quando entrar alguém aqui que quiser discutir. A gente não foi chamado para discutir, a gente foi chamado para aprender conjuntamente. Então a gente não quer discutir. Aquele judeu vai lá e ele diz a respeito da purificação cerimonial. Qual era a purificação cerimonial? O batismo. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, quem é aquele homem? Quem é este que sobe o monte carregando uma cruz? Quem é? Jesus. Do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Sabe, tem gente que às vezes fica preocupado. O importante, irmãos, é Jesus ser conhecido e o mensageiro não é importante. Glória a Deus. O mensageiro não é importante, o importante é a fidelidade à mensagem. A mensagem ser fiel. Isso João respondeu: uma pessoa só pode receber do que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Olha que coisa linda, irmãos. João está dizendo aqui para eles: vocês sabem que eu não sou o Cristo. O que vocês estão esperando de mim? Olha que coisa. Mas só Jesus batizava? Hã? Porque ele está falando que ele estava batizando, Jesus estava batizando, mas Jesus batizava. Não, que batizava eram os discípulos de Jesus, né? Que batizavam. Jesus mesmo não batizava, mas eram os seus discípulos. Versículo 29. A noiva pertence ao noivo. A noiva pertence ao noivo. Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? A igreja. Nós somos a noiva. Nós que somos a igreja. O amigo que presta serviço ao noivo, quem é? João. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende, o ouve com alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Como é o louvor, valeu? Que ele cresça e nós diminuímos. É isso, irmão. Glória. Que ele cresça. Isso é uma pessoa regenerada. O nosso eu vai diminuindo a tal ponto
Da gente chegar a dizer que o apóstolo Paulo disse que não mais vivo eu, Cristo vive em mim. É assim que começa na vida do cristão. João 3:15. Ele começa a ter esse desejo de ser como Cristo, até o ponto que ele vai se tornando parecido com Cristo. Aí que surgiu o nome cristão. Os discípulos de Jesus eram conhecidos como seguidores do caminho, ou então simplesmente nazarenos. Nós começamos a ser chamados de cristãos como que uma galhofa. Eles diziam, olha, essas pessoas se parecem com Cristo, elas são de Cristo. Essa palavra que dá origem à palavra cristão em português. É a palavra no grego, né, que dá a ideia de miniatura de Cristo. Então ele diz, versículo 31, já concluindo, irmãos. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é que vem do alto? Jesus. Então quando lhe perguntarem, quem é que dá cobertura espiritual à igreja? Quem é? É Jesus? Não é o Papa não? Não? É Jesus, né? Diz que ele é vigário de Cristo. Não é vigário não, é vigarista. O vigário, Jesus não tem vigário. A palavra vigário significa substituto. Jesus não tem substituto. Porque Jesus não morreu. Ele morreu e ressuscitou e vive para sempre. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de tudo e de todos. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Olha o que João está falando. Vocês estão falando como quem é o quê? Da terra. Que é isso, rapaz? Vocês estão querendo me botar contra Cristo? Por isso que você tinha que ter essa mesma reação quando alguém quiser te botar contra Cristo. Quantas pessoas tentam nos colocar contra Cristo, irmãos? Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aqui, irmãos, já é João escrevendo. A narrativa aqui de João já não é mais o diálogo de João Batista com aqueles que foram até ele. Aqui é João que escreve. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Jesus, ele fala daquilo que ele viu e ouviu ao lado do Pai, desde toda a eternidade, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita, confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Em outra tradução diz, porque ele não dá o Espírito por... Exatamente isso, ele dá sem limitações. Ele dá muito mais do que a gente efetivamente precisa. Muito mais. Você não tem somente o suficiente para concluir a sua jornada. Você tem muito mais. Você tem o suficiente para ajudar todas as pessoas que estiverem no seu caminho e ainda vai sobrar. Porque na vida cristã, quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá para as pessoas o que Cristo te deu, mais Ele te dá. Aquele que tinha 5 e conquistou mais 5, Jesus diz, dá mais um para ele. Porque ele usa da maneira correta. Mas aquele que tinha 1 e escondeu, Jesus tira. Ele está usando. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Isso é a sua vida e a minha. Aqui está falando de Jesus, mas isso aqui também está falando de você. Você foi enviado por Deus? Sim ou não? Amém. Se você não é enviado de Deus, você é enviado do outro. Então, olhe e veja. Deus, de que espírito sois? Porque ele não dá o espírito, ele dá o espírito sem limitações. Versículos finais. O Pai ama o Filho, entregou tudo em suas. O Pai tudo. Então quem não ama o Senhor Jesus, não ama Deus. Você já notou, irmãos, que se a gente falar de Deus, a gente não vai encontrar problema. E todo mundo acredita em Deus, índio, todo mundo, espírito. Mas quando você fala, Jesus é Deus, aí você encontra problema. Não, aí eu não acho que é bem por aí. Quando você fala, Jesus é quem manda em tudo. Não, quem manda em tudo é Deus. Jesus perdoa pecados. Não, quem pode perdoar pecado é Deus.
Jesus é o autor da vida. Não, o autor da vida é Deus. Mas Jesus é o quê? Deus. Perceba que é o nome de Jesus que cria confusão na nossa vida. Né? É por isso que tem um monte de crente que fica limbrado de falar de Jesus. Gosta mais de falar de Deus, né? Não, Deus está no controle, Deus vai fazer isso, Deus assim, Deus vai... Não tem... Mas a pergunta é, o seu Deus é Jesus? Ou Jesus é só um pequeno Deus, como dizem os testemunhos de Jeová? Cuidado. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Ó, não fala quem crê no Pai. Por quê? Porque você só pode crer no Pai se você crer no Filho. Assim como para entrar no céu você tem que nascer de novo, para ser salvo você tem que crer no Filho. Dizer que acredita em Deus Pai, irmãos, você dizer que acredita em Deus Filho. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Você já imaginou isso? A ira de Deus. E lá em Hebreus diz, horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Às vezes a gente acha que Deus só tem uma face, a face amorosa. Não, irmãos, Deus que é amor também é ira. Ele é justiça. Ele é vingador. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Lá em Gálatas diz, com Deus, pois aquilo que o homem plantar, o homem irá semear. Amém? A gente já está no horário, irmãos, mas eu queria fazer um pedido. Amém. Ao irmão Paulo. Glória a Deus. Ele vai... Amém. Que ele cresça e eu diminua. Amém, irmão Paulo? Amém. Enquanto o irmão Paulo estiver louvando, eu vou estar em espírito de oração com vocês, orando e concluindo a nosso estudo de hoje. Amém, irmão Paulo? Amém. O irmão Paulo já está... Aleluia. Já faz devagarzinho. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Gostaria que os irmãos me ajudassem a cantar esse louvor para o Senhor Jesus. Esse pastor, viu, Paulinho? O pastor me pega em cada um. Eu me tremo todo, Jesus. Vamos louvar, irmãos? Em espírito, em verdade. Ó Pai, nos ajuda nessa noite, Senhor, a ouvir a Tua voz e a sermos tocados com o Teu toque, Senhor, regenerador. Ó Deus, o Teu toque que nos fortalece, que nos muda, Senhor, que abre os nossos olhos. Essa igreja me ajudando a dizer mais. Vamos louvar. Diga. Amém.
nos trazer a esse lugar, Senhor, de adoração, para te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Maravilha, Senhor. Muito obrigado por estar aqui essa noite com os meus irmãos. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de Dylan. Hoje foi uma segunda-feira como essa, nós aqui estávamos muito tristes, achando que talvez não o veríamos mais. E o Senhor